Mas pensar o tempo todo não significa resolver problemas. Na verdade, muitas vezes acontece exatamente o contrário. Pensar demais só esgota o cérebro. Existe uma sensação que muitas pessoas estão vivendo hoje, mas que nem sempre sabem ou conseguem explicar. Não é exatamente tristeza, não é exatamente uma ansiedade intensa. É mais uma sensação de cansaço mental constante, como se a mente estivesse sempre ocupada, sempre funcionando, sempre tentando dar conta de tudo. Se você já sentiu isso, fica comigo até o final desse vídeo, porque hoje nós vamos falar sobre algo que está aparecendo cada vez mais nas pesquisas e também nos consultórios. O esgotamento silencioso. Já deixa seu like, se inscreve no canal. Quando você faz isso, a plataforma entende que esse conteúdo é relevante e passa a mostrar para mais pessoas. E isso ajuda muito a levar informação de saúde emocional para quem precisa. E agora vamos ao tema. Nos últimos anos, vários estudos começaram a mostrar algo muito preocupante. Cada vez mais pessoas estão relatando cansaço mental constante, mesmo quando não estão fazendo nenhum esforço físico intenso, mesmo quando aparentemente a vida está normal. Mas existe um detalhe muito importante. Esse cansaço não vem apenas do trabalho, ele vem de algo maior. O cérebro humano hoje está exposto a uma quantidade enorme, imensa de estímulos, de informações, de demandas, de expectativas, de notícias, de mensagens, de problemas. Tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. E o cérebro, ele tenta acompanhar tudo. Mas existe algo muito importante que precisamos entender. O cérebro humano não foi feito para viver em alerta o tempo todo. Durante milhares de anos, os nossos antepassados viviam em ambientes muito mais simples. As decisões eram mais diretas. As demandas eram mais limitadas. Hoje, o cérebro precisa lidar com centenas de pequenas decisões todos os dias. Responder mensagens, resolver tarefas, tomar decisões, lidar com problemas e ainda tentar prever o futuro. Tudo isso exige energia mental. Agora imagine isso acontecendo dia após dia, sem pausas reais, sem momentos de silêncio mental. O cérebro começa a entrar em um estado chamado modo sobrevivência. Nesse estado, ele tenta prever problemas. Ele aumenta o estado de alerta. Ele acelera o pensamento. Mas viver desse modo por muito tempo tem um preço. A mente começa a ficar cansada, a concentração diminui, a pessoa sente dificuldade em relaxar. E muitas vezes aparece aquela sensação de que o cérebro nunca descansa. No meu consultório, eu escuto algo parecido com isso com muita frequência. Uma paciente certa vez me disse assim: Quitéria, eu estou muito cansada, mas não é um cansaço físico. Ela explicou que ela dormia, ela estava dormindo, ela achava que dormia bem, mas ela acordava com a sensação de que a mente ainda estava trabalhando, estava pensando em tarefas,
pensando em problemas, pensando em coisas que poderiam acontecer, pensando em coisas que já tinham acontecido. E ela me disse algo muito interessante. Ela falou assim: parece que a minha cabeça nunca tem silêncio. Talvez você já tenha sentido isso. Como se a mente estivesse sempre ocupada, mesmo quando você tenta descansar. Isso acontece porque o cérebro precisa continuar resolvendo coisas. Mas pensar o tempo todo não significa resolver problemas. Na verdade, muitas vezes acontece exatamente o contrário. Pensar demais só esgota o cérebro. Por isso, existe uma frase muito importante. O seu corpo não está contra você. Ele está tentando proteger você. Quando o cérebro percebe uma pressão constante, ele tenta se preparar para possíveis problemas. Mas quando esse estado dura muito tempo, ele começa a gerar esgotamento mental. Por isso é tão importante aprender a criar momentos de desaceleração, pequenas pausas ao longo do dia, momentos em que o cérebro entende que não precisa continuar em alerta. Respiração consciente, redução de excesso de estímulos, momentos de silêncio mental. Essas pequenas pausas ajudam o cérebro a sair do modo sobrevivência e ajudam a mente a recuperar a energia. Inclusive foi exatamente pensando sobre isso que eu organizei alguns materiais para ajudar as pessoas a lidarem melhor com a ansiedade e com o pensamento acelerado. Um deles é o livro digital Manual de Gestão da Emoção. Nesse material, eu explico estratégias práticas para acalmar a mente e organizar melhor os pensamentos. E além disso, também existe um módulo CMS, o método CMS, que é o Cérebro em Modo Silencioso, que é um curso e uma mentoria onde eu aprofundo essas técnicas e eu ensino passo a passo como reduzir a ansiedade e desenvolver mais equilíbrio emocional. Se você quiser conhecer um pouquinho melhor esses materiais, todas as informações estão aqui na descrição do vídeo. E agora deixa eu te fazer uma pergunta. Quando foi a última vez que a sua mente realmente ficou em silêncio? Sem preocupações, sem tarefas, sem antecipar problemas. Para muitas pessoas, isso quase nunca acontece, ou não acontece mais. E isso explica por que tantas pessoas estão vivendo com essa sensação de cansaço mental. O cérebro precisa de pausas, assim como o nosso corpo precisa de descanso. Quando essas pausas começam a aparecer novamente, algo muito interessante acontece. A mente desacelera, o corpo relaxa e o cérebro sai do modo sobrevivência. Aprender a acalmar a mente é uma das habilidades mais importantes da vida moderna, porque o mundo provavelmente não vai desacelerar. Pelo contrário, ele só vai acelerar. Mas nós podemos aprender a regular o nosso cérebro dentro desse mundo acelerado. Inclusive no Manual de Gestão da Emoção e também no método CMS, que é o Cérebro em Modo Silencioso, eu ensino várias estratégias importantes exatamente para isso. Como desacelerar o pensamento, como reduzir a ansiedade e como desenvolver uma mente mais tranquila. Se você quiser conhecer um pouquinho melhor, os links estão na descrição. E antes de eu terminar, deixa eu te fazer uma pergunta importante. Em que momento do dia
a sua mente mais acelera. De manhã, durante o trabalho ou quando você tenta dormir. Escreve aqui nos comentários. Eu sempre leio os comentários e muitos deles acabam inspirando novos vídeos aqui no canal. E se esse conteúdo fez sentido para você, deixa seu like e se inscreve no canal. Quando você faz isso, a plataforma entende que esse é um conteúdo relevante e passa a mostrar para mais pessoas. E assim, conseguimos levar mais informação sobre saúde mental para quem precisa. Então, fique bem e nós nos vemos no próximo vídeo. Até lá!